Assim, se você veio procurar uma faculdade de design porque você desenha bem, você está falando só sobre uma habilidade, né? A Legal. habilidade de desenhar. Agora, qual é o nível de transformação que você quer e qual é o seu plano de carreira em relação ao que você almeja? Eu costumo perguntar para os alunos qual o seu tesão, o que te faz Boa. ir para frente? Aí fala assim: ah, meu, eu quero muito, tipo, mudar coisas no mundo. Tá, que forma que você acredita mudar o mundo? Porque é assim, o aluno, ele é um sonhador e ele tá certo de Claro. ser. O pai é um pé no chão que já passou pelo processo do sonhar e entendeu as dores que acontecem nesse processo. Então você Ou tem dois, daquela geração o de baby vinte e boomers, cinco né? anos na mesma empresa, Isso, isso. cargo, salário, emprego fixo, plano de saúde. E aí eu estou dizendo para o meu aluno que ele pode abrir uma empresa, trabalhar numa empresa, ser sócio de uma Isso, empresa, ser investidor de uma empresa trabalhando em outra. exato. Gerar ativos e a própria empresa dele gerar um ativo, ou seja, alguém investir na empresa dele, né? Sim. Então, a gente dá possibilidades de manobra para esse aluno. E não só de manobra na escolha, porque quando a gente fala que é alguma coisa estratégica, né, em qualquer nível de entendimento, e quando o design é entendido como projeto, que é o ato de você projetar Exato. e E o mais louco é pensar, que, desculpa, o design te proporciona isso. ele proporciona como esse é o design thinking. Esse é o verdadeiro Exato. design thinking. O design thinking, existe a metodologia do Tim Brown, que ele foi inteligentemente, ele usou e chamou lá design thinking, mas existe um design thinking anterior, que surge lá na década de 60, lá no MIT, acho que é MIT ou Harvard, que um professor ele está fazendo uma dinâmica com designers, com engenheiros e com arquitetos, e daí ele estava conversando com esses alunos e falou, cara, é engraçado, essa forma do design pensar ajudou a melhorar o projeto, porque ele não colocou entraves. Então, o que é Claro. design, né? O que é isso? O que tem que fazer? Meu, se você quer trabalhar direito numa empresa, ou seu negócio, ou montar, uma coisa que você precisa ter muito clara é da onde você vai sair para onde você vai chegar. A ferramenta design, o design como profissão, faz você enxergar isso. Da onde você sai para onde você vai. Ah, Sim. mas eu quero ir para minha área, eu gosto muito de fazer shape. Então você vai usar essa ferramenta de shape com a inteligência de design para causar mudança. Porque outra coisa que a gente fala muito de design é o seguinte: existe o design que é o estrela, né? Até a Paula tá até brincando aqui com do Philip Stark e tal, e que o cara já fez muito projeto para Air France, fez projeto para um Exato. monte de lugar. Então ele não é só um design estrela, ele se tornou porque ele foi construindo Pela competência, né? pela competência, mas o design é um cara que é curioso, quando a gente vai em empresa, a gente acaba criando uma habilidade, o cara chegar para a gente e falar assim, puta, como é que eu resolvo isso aqui? Aí a gente tem a visão, é treinado para ter, o designer é o cara que é treinado para, essa é a visão que ele é treinado, para olhar não o ponto do problema, para olhar aquilo é resultado disso, 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 disso. Então ele entende a cadeia. É. Quando ele entende a cadeia, ele pode interromper em qualquer ponto. Por isso que a gente fala que dentro de uma empresa o design é estratégico. Ah, mas então como é que o professor treina isso, né? Falar, ah, mas é difícil. Sim, por isso que tem que pagar bem e por isso que tem que ser reconhecido, porque é difícil, É. né? Então, o que é isso, essa habilidade? A habilidade que o professor ele fala assim, olha, quando você tem um problema na sua mão, você tem que tentar olhar o que fez chegar até ele. Quais são os pontos que estão envolvidos nele? Então, a gente começa, falar, como é que começa isso? A gente começa com um produto simples na mão, falando um copo, tá? E, Uhum. vamos resolver um copo. Aí, tá. O copo, então vamos beber água, tal. E se você deixa esse negócio acontecer, vai acontecer o normal. Vamos resolver o copo. Não, eu não estou resolvendo o copo. Vocês têm que entender que o copo serve para uma coisa anterior, que é o quê? Beber água. Tipo, essa, Exato. aliás, é um negócio ativo que a gente faz bastante. Então, para que serve o copo? O copo, ele está resolvendo o problema de beber água. Não Qual o é a tua problema do copo. necessidade, né? Exato. E daí, então, para ele beber água, como é que ele resolveu essas questões? Ele Uhum. resolveu, bom, vamos lá, com a materialidade, ele resolveu fazendo um copo cônico. Ok. Com a questão do material em si, do processo, ele resolveu com o plástico. Mas por que ele usou o plástico? Ah, ele usou plástico porque é mais eficiente, é mais fácil de produzir e tal. Peraí, é mais eficiente, mais fácil de produzir? Então, peraí, se eu conseguir um produto mais eficiente que o plástico ou mais fácil de produzir, se eu substituir isso, eu melhoro? Melhora. São essas microanálises. Até o ponto de, se eu vou criar um copo, então, mas eu percebi que o jeito de beber água é muito confuso, esse copo é muito mole, ou alguma coisa assim.
Então, o que você pode mexer nessa cadeia toda que pode tornar ele mais rígido? Exato. É esse olhar que a gente faz. A gente começa com objetos simples e faz isso. Até o aluno, no final do curso, do design, agora estou falando do design em geral, né? Qualquer curso de design que é levado a sério, a gente faz ele olhar a cadeia, a gente faz ele olhar como funciona o sistema. Então, ele tem a capacidade de olhar para um ponto e falar, peraí, aquilo lá é resultante de alguma outra coisa, deixa eu enxergar que coisa que é. Se ele enxerga que é uma questão estratégica, ele fala, olha, o maior problema está sendo a estratégia. Ele pode enxergar que é uma questão logística, falar, cara, inverte a esteira que a gente resolve o problema, porque o problema não está no produto, está na logística. E por que isso acontece? Que o design surgiu em 1850 com um propósito. Estamos industrializando pra caramba, o mundo está mudando, a gente está na terceira fase de revolução, segunda da revolução industrial, e a gente precisa de alguém que consiga gerir isso que eu tenho.